Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa 7ª live de mentoria acadêmica e intelectual sobre um tema muito importante e decisivo para a nossa vida acadêmica, que é leitura e escrita de artigos acadêmicos. Vou escrever aqui para termos fixado o tema. E eu quero começar tratando com vocês um ponto fundamental, que é o da vocação ligado às circunstâncias. A nossa mentoria ela é dupla. Vocação acadêmica e vocação intelectual. A vocação acadêmica é um tipo de vocação intelectual. Nem todo intelectual é acadêmico. Na história do Brasil, nós tivemos muitos grandes intelectuais fora da academia. Por outro lado, a academia é a instituição social que profissionaliza a vida intelectual. Então, se você tem acompanhado o argumento da vocação intelectual, que eu tenho levantado com vocês há algum tempo, vocês têm que ter consciência que essa vocação intelectual ela precisa se situar e se instalar numa situação social e econômica e política específica. Não há vocação abstrata. Não há uma vocação angelical, fora do tempo e do espaço. Toda vocação humana é uma vocação contextualizada no tempo e no espaço. Eu estou em Belém do Pará. O meu amigo professor Maurício Serafim está na Universidade de Navarra, em Pamplona, na Espanha. Ora, são contextos sociais diferentes, são contextos políticos diferentes. É claro que a modalidade da vida acadêmica na Universidade de Navarra é diferente da modalidade da vida acadêmica da Universidade Federal do Pará. Eu não posso aqui ficar me lamentando, choramingando, se a minha situação é diferente da dele. Eu tenho que viver a minha vocação intelectual onde eu estou, onde eu posso. Bem, eu posso ir lá fazer um pós-doutorado, posso ir lá fazer um doutorado? Posso. Quais as circunstâncias? Eu tenho uma família, eu tenho filhas, eu tenho compromissos, eu tenho dialético. Eu não posso firmar um compromisso atendendo a minha vocação intelectual desprezando as circunstâncias, desprezando os acidentes que constituem o modo como a minha essência se atualiza. Então, eu sou eu e as minhas circunstâncias, diz o Ortega y Gasset, o que, no fundo, nada mais é do que uma intuição aristotélica na Ética Nicômaco, quando diz que as virtudes são contextuais e dependem das instituições. Pois bem, qual é a instituição de que depende a nossa vocação acadêmica? A universidade. Primeiro ponto é esse. Então, se você não é um intelectual abstrato, se você não é um intelectual nefelibata, no sentido de que está no mundo das luas, firme os seus pés no chão e enfrente os desafios da carreira acadêmica. E certamente o principal desafio da carreira acadêmica é a produção de artigos acadêmicos. Por que eu digo que esse é o maior desafio? Bem, a gente pode até refletir que talvez o maior desafio seja a inserção numa linha de pesquisa, marcada às vezes por contornos ideológicos, por contornos filosóficos fechados, e a dificuldade de ampliar esse leque de argumentos e de temas. Esse também é um desafio, sem dúvida é um desafio. Mas, de algum modo, este desafio da inserção numa linha de pesquisa específica está ligada à ideia da produtividade. O mundo moderno, como se sabe, é um mundo marcado pela ideia da produtividade quantitativa. Então, como é que se chancela a qualidade de um curso universitário, de um programa de pós-graduação e de um pesquisador? Pela sua produtividade. Então nós precisamos ser produtivos. Nós precisamos demonstrar que temos pesquisa acadêmica. Não basta você dizer eu pesquiso. Então eu passo o meu dia inteiro pesquisando. Não basta eu bater o ponto e dizer entro aqui nesta sala às 8 da manhã e saio às 18. Trabalho 10 horas por dia. Ininterruptas. Não. O que você produz? Bem, eu produzo, já cheguei a escrever 3 artigos por semana, num determinado momento da minha vida, para publicar no jornal, no site, posso publicar posts de alta qualidade, posso escrever 3 livros por mês. Isso não interessa. Do ponto de vista acadêmico,
tanto quanto os artigos acadêmicos. Então, o que é um artigo acadêmico? O artigo acadêmico é uma unidade científica, um objeto de contribuição da pesquisa científica para uma determinada área, que tem uma certa forma, que tem uma modalidade de ser, tá? Que é toda baseada no modelo americano de produção das ciências naturais. Esse é o primeiro ponto. As ciências naturais, no mundo anglo-saxônico, são marcados por contribuições pontuais e específicas em determinados ramos. E isso é importante ser atentado. O artigo acadêmico é um artigo muito pontual, muito específico, muito especializado. Porque o modelo de pesquisa acadêmica no mundo anglo-saxônico, liderado pelos Estados Unidos, das ciências positivas, naturais, chamadas hard sciences, ciências duras, trabalha com a ideia da contribuição. Normalmente, no caso das ciências naturais, essa contribuição é baseada numa pesquisa empírica. Eu teria uma pesquisa empírica e eu a compartilho com um artigo acadêmico. Essa é a ideia, um paper chamado. Um paper. Olha, o Eliab perguntou, claro que a preocupação com a produtividade quantitativa afeta diretamente e às vezes mortalmente a qualidade da pesquisa, a maturidade da pesquisa, o desenrolar da pesquisa. É por isso que eu comecei, Eliab, dizendo que isso é um dilema, que qualquer intelectual provavelmente não gostaria de ter que produzir artigos acadêmicos, um por semestre, um por ano. Mas é preciso, e esse é o primeiro argumento. A vocação acadêmica exige essa produtividade. E a CAPES tem a sua qualificação, chamado Qualis CAPES, que dá o critério de qualidade desses artigos para que eles sejam avaliados. Existem, então, as faixas de qualidade desses artigos com base em critérios como o critério da exogenia, do conselho editorial, da qualidade dos avaliadores, baseados num processo de dupla revisão cega, em que não se sabe quem é, não se sabe quem são os autores, para garantir a lisura do processo. Então essa é a natureza básica do artigo acadêmico e essa é a necessidade que ele tem de ser produzido para a qualificação dos pesquisadores, que por sua vez pertencem aos grupos de pesquisa, que pertencem aos programas de pós-graduação, que serão avaliados e que terão então o seu prestígio e a sua existência reconhecida e aceita nas instituições formais da pesquisa acadêmica no Brasil. Então vamos ao que interessa nessa mentoria, que é como se faz um artigo acadêmico. Como se produz um artigo acadêmico, que é a mesma coisa de como se lê um artigo acadêmico. Então, o primeiro passo que eu quero passar para vocês é o seguinte: quem está iniciando na vida acadêmica, quem está começando e quem quer ir para a vida acadêmica, deve sempre ler artigos acadêmicos. Sempre pesquisar dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos acadêmicos. Então, você vai aprender, sobretudo, imitando. Sobretudo, se acostumando com a linguagem, se acostumando com o modo de pensamento, com os títulos, o resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas, notas de rodapé, referências autor-data. Você vai se acostumando com o formato e com o modo de pensamento específico. Durante muitos anos, eu continuo lendo muitos ensaios filosóficos. É uma modalidade completamente diferente de pensar e de escrever. Eu não posso escrever um ensaio filosófico como um artigo acadêmico. Tanto quanto eu não posso dar uma aula de filosofia numa aula de catequese, que tem outra base, outra forma, outro modo de se comportar. Então, o pensamento tem sempre uma forma que o estrutura. A forma do pensamento é a sua modulação prática, é a sua incorporação na realidade. O pensamento abstrato precisa de ganhar uma forma, um corpo.
E o corpo do artigo acadêmico é uma contribuição científica específica numa determinada área do conhecimento. Então, o primeiro ponto é esse. Qual é a minha área de conhecimento? Como é que começa uma pesquisa? É no direito? É na filosofia? É na história? É na literatura? Tá? Depois, eu preciso ter uma leitura inicial, básica. Olha, a pergunta do Gabriel. Como se impregnar da maneira correta dos diferentes estilos? Lendo os grandes autores de cada estilo. Se eu quero escrever epopeia, eu vou ler Homero, Virgílio. Se eu quero escrever prosa biográfica, eu vou ler Santo Agostinho, Goethe, e assim por diante. Ensaios. Eu vou ler grandes ensaístas como Georg Steiner, Benedito Nunes, romances e assim por diante. E claro que você, escolhendo a sua área, você vai ter um mentor, você vai ter um modelo de quem vai lhe ajudar. E você vai encontrando os mesmos nomes canônicos, nomes referenciais nas determinadas áreas. Os chamados cânones. Porque um dos principais argumentos do artigo acadêmico é o argumento da autoridade. Um artigo acadêmico sem referências é inválido. Claro, é impossível que a referência bibliográfica é uma das principais seções e é a primeira seção do artigo acadêmico. Você não pode começar uma pesquisa científica do nada, do zero. Você pode até querer refutar todos os seus antecessores. O Diego está perguntando se eu gosto do T.S. Eliot. Eu gosto demais do T.S. Eliot. Aproveito para usar uma referência dele. Num artigo, ensaio dele, chamado O Talento Individual e a Tradição, ele fala que nenhum poeta se faz sozinho. Todo poeta repercute e reverbera as vozes poéticas que o antecederam, incorporando na sua dicção uma tradição. Então, esse é o primeiro ponto. O artigo acadêmico começa pela sondagem. Você precisa sondar o que estão debatendo sobre o assunto. O que os escolásticos chamavam de estado da arte. O status questiones. Qual é o estado da questão do debate sobre pesquisas em célula-tronco embrionária? Haverá várias linhas de interpretação desse fenômeno biológico, desse fenômeno jurídico, desse fenômeno moral, desse fenômeno teológico, desse fenômeno sociológico, desse fenômeno econômico. Então eu pego um tema que me interessa e o enfoco a partir de uma área específica. O Paulo pergunta, no caso do direito e da filosofia, tenho dificuldade em encontrar repositórios. Bem, a pesquisa pelo Google Academics. Você pesquisa especificamente artigos acadêmicos. E como é que você identifica uma revista acadêmica? Pelo seu Qualis Capes. Todas as revistas acadêmicas elas são reconhecidas oficialmente pela Capes que as avalia. Tá? Então, quando eu tenho uma grande área, por exemplo, o direito civil, depois eu tenho uma leitura inicial sobre um tema dentro do direito civil que é enorme. Eu tenho lá pessoas, bens, contratos, obrigações, família, sucessões, todo o universo do direito civil. Eu vou especificamente me voltar para um deles. Por exemplo, o direito de família. Dentro do direito de família eu tenho ainda um universo de institutos jurídicos. Como dentro da filosofia de Tomás de Aquino eu tenho um universo de questões. Metafísica, epistemologia, antropologia, psicologia, epistemologia, a ética das virtudes, ética da lei natural. Eu tenho no campo da teologia um universo enorme, mariologia, eclesiologia, trindade, pneumatologia, história da igreja, enfim, aí assim por diante. Então cada área tem as suas divisões internas. E em cada seção dessas divisões há uma série de temas. Eu escolho um tema. Escolhendo um tema, eu pergunto, qual é a pergunta que eu quero responder? Qual é a questão? Todo artigo acadêmico, portanto, parte de uma questão, de uma pergunta problema. Quando começa a vida humana? No caso da pergunta por quem se interessa, como eu, com o tema do direito à vida e do aborto. Quando acaba a vida humana? Esse é um tema da bioética, ligado ao aborto, à eutanásia, à pesquisa em células-tronco, embrionárias, e assim por diante. Então, esse é o problema.
A maioridade penal. Quando começa a maioridade penal? O que argumentam os que querem diminuir a maioridade penal para 16 anos, por exemplo? Esse é um problema. Essa é uma pergunta. E eu quero enfocar essa pergunta do ponto de vista jurídico, do direito penal. Porque eu poderia enfocá-la do ponto de vista do direito constitucional. Eu poderia enfocá-la do ponto de vista da filosofia moral. Eu poderia enfocá-la do ponto de vista da psicologia moral. O que é a maturidade humana? Quando alguém é maior de idade, quando alguém é imputável, mas não do ponto de vista jurídico do direito penal, mas do ponto de vista da psicologia moral. Qual é a teoria psicológica que me explica o que é a maturidade humana? O que é a responsabilidade humana? Quando eu sou senhor dos meus atos? Essa é a pergunta. Eu posso enfocar essa questão a partir da filosofia, a partir da sociologia. Quando alguém pode dirigir um carro, quando alguém pode comprar um imóvel, quando alguém pode comprar uma bebida alcoólica. Então, eu formulo a pergunta, mas aí está muito abstrata. E eu preciso trazê-la para a prática. E aí eu vou dizer qual é o meu objetivo específico nesse artigo. Esse objetivo específico no artigo vai estar claramente inscrito no título. Redução da maioridade penal por motivos de com base na psicologia moral de Jung. Por exemplo. Esse é o objetivo do meu artigo. Manutenção da maioridade penal com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Está aqui o meu título. Então, no título, eu articulo, tá, um tema com um referencial teórico. Eu já tenho que anunciar o meu objeto, como eu estou articulando esse objeto. Então, maioridade penal, dignidade da pessoa humana, ainda posso acrescentar com base na filosofia de John Finnis. Então, aqui eu tenho o objeto, o princípio que eu quero explicitar neste objeto e o referencial teórico. Pronto. Aqui eu já tenho, estou bem encaminhado, estou bem articulado. E esse título tem que logo ser explicitado inicialmente no resumo. Vocês vão notar que... Olha, o Gabriel está perguntando, esses aspectos circundam um tema específico, tem que estar pressuposto, pelo menos na mente de quem escreve, ou no artigo? Não, Gabriel, o ideal é que todos esses pressupostos se explicitem desde a introdução do artigo. A gente parte de um ponto específico, mas a gente pode ir para os eixos gerais nos quais ele se insere. Isso é bom e é positivo. Essa é a contextualização ou a justificativa do artigo ou da pesquisa acadêmica maior que se encontra na introdução do artigo. Tá? Então eu vou chegar lá. O que vocês vão perceber é que é altamente repetitivo o artigo acadêmico. Isso é algo que me incomodava muito. A gente precisa ficar, de algum modo, repetindo no título, no resumo, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, praticamente a mesma coisa. Como se fosse um refrão. A gente canta uma música e volta para o refrão. Canta uma música e volta para o refrão. Canta uma estrofe, volta para o refrão. Estrofe, volta para o refrão. Então você tem que, a todo momento, recuperar o fio da meada. Dizer por que você está dizendo cada argumento que comprova a sua tese central. O artigo acadêmico é uma espécie de defesa de uma hipótese. Por que hipótese? Porque na ciência há abertura de horizonte intelectual. Não há uma verdade dogmática fechada, sem possibilidade de crítica. Tudo é criticável, tudo é questionável na ciência. Tá? E por causa disso há uma questão, uma hipótese. Tá? Logo no resumo, você vai basicamente dizer qual é o seu objeto, e eu sugiro que você diga numa frase específica, sem intermediações e sem desvios. O objeto deste artigo é a redução da maioridade penal, ou a manutenção da maioridade penal
com base no artigo X da Constituição e Y do Código Penal, articulado com o princípio da dignidade humana em John Finnis. Pronto. O objeto é um instituto do direito penal, do direito positivo, penal e constitucional, com base num princípio constitucional articulado com o autor da filosofia do direito. Pronto. Aqui eu já tenho, basicamente, as 3 partes do meu artigo. Então, eu passo objeto, logo no resumo, que tem 5 linhas, 6 linhas, e muitas revistas exigem a formalidade de uma quantidade específica de caracteres com espaços neste resumo. Para tanto, na primeira parte, explico o atual debate sobre a redução da maioridade penal e os argumentos de quem a defendem. Na segunda parte, as razões contrárias a estes argumentos, com base na teoria de John Finnis. Na terceira parte, justifico, portanto, a impossibilidade constitucional da redução da maioridade penal, com base nesse princípio, nessa teoria. Pronto. Anunciei, eu fiz um sumário, não necessariamente o artigo tem o sumário, fiz o sumário do artigo no resumo dele. Tá? E no resumo ainda indico a metodologia do artigo. Esse é um ponto altamente problemático, porque do ponto de vista filosófico e epistemológico, a metodologia envolve um debate um pouco mais complexo. Mas normalmente o que se faz é dizer se é um método dedutivo, hipotético dedutivo, que encontra certas premissas e delas extraem os corolários ou as conclusões, ou um método indutivo que parte basicamente da experiência empírica e do levantamento de certos dados para tentar comprovar ou falsear uma hipótese. Então, você tem várias maneiras de problematizar essa forma fechada de metodologia, mas é basicamente o que se diz. Uma metodologia conceitual, no campo da filosofia, do direito, da doutrina do direito em geral, da teoria do direito, da teoria da sociedade em geral, o método costuma ser hipotético-dedutivo, conceitual, compreensivo, normativo. Aí você pode entrar em todo um debate sobre as metodologias. Descritivo, avaliativo, descritivo, normativo, enfim. E aí o que você tem que atentar aqui é principalmente se há pesquisa de campo, se há algum tipo de pesquisa empírica na sua pesquisa, se a sua pesquisa ela lida com entrevistas, com recolhimento, coleta de dados, etc. Normalmente a pesquisa bibliográfica, jurisprudencial, não passa muito dessa metodologia. Estão pedindo para fazer uma live sobre metodologia do direito. Sim, claro, podemos fazer sim. A metodologia tanto da pesquisa jurídica quanto da metodologia da ciência do direito em geral. A gente pode fazer, boa ideia. Bem, e aí vem a introdução. Tá? A introdução já começa anunciando a revisão da literatura. A revisão da literatura nada mais é do que mostrar de onde eu estou partindo, com quem eu estou debatendo, com quem eu estou conversando. Eu vou precisar citar o que já foi dito sobre esse assunto, para concordar, discordar, para ir mais numa direção, para ir mais noutra direção. Eu não posso partir do zero e chegar em lugar nenhum. Eu tenho que anunciar com clareza o meu percurso. Método significa, aliás, percurso. E eu tenho que anunciar o resultado. Eu tenho que dizer, eu vou chegar no estado do Rio de Janeiro, passando por Mato Grosso e Brasília. E para chegar no Mato Grosso, eu preciso pegar a estrada BR-316, por exemplo. E depois eu preciso pegar a estrada BR-215, sei lá. Então eu mostro o meu mapa. Eu sempre digo isso para todos os meus orientandos. A gente precisa de um mapa. O mapa é o sumário. Onde você está, onde você quer chegar e por onde você vai passar. Isso tudo que eu estou dizendo vale a pena, é um sumário também de uma dissertação de mestrado, também de uma tese de doutorado. Depois, olha, o Kingdom of Art diz que tem muita dificuldade em padronizar um modelo de escrita específico. Sinto que a minha percepção fica embotada, afunilada. Eu diria que você pode dividir
a sua produção? Primeiro, você permite a ebulição, você tem a criatividade, você escreve de forma livre, leve, solta, de uma forma mais ensaística, pode gravar, pode conversar, pode escrever de forma aleatória, e depois você formata, você padroniza, tanto do ponto de vista das partes quanto da BNT. A Associação Brasileira de Normas Técnicas prevê uma série de requisitos, que obviamente eu não vou ficar mencionando aqui, de citação, de referência, de espaçamento, de letras, etc., que tem que ter um artigo acadêmico. Então, a introdução ela vai repetir praticamente o resumo, o objeto, o sumário, e vai anunciar as partes específicas vai apresentar o mapa geral do artigo. O desenvolvimento em geral de um artigo acadêmico tem 3 partes. A média é 3 partes, porque 3 é um número que deixa organizado, tá? A primeira parte eu problematizo, eu falo qual é o problema que eu quero enfrentar, eu explicito o objeto, eu torno clara a premissa que eu estou partindo e onde eu vou chegar e começo a tratar dele. A segunda parte eu costumo dar um passo além e dizer como eu posso acrescentar, a partir de um referencial teórico da filosofia ou da sociologia, o problema que eu estou enfrentando. Digamos que seja no caso da teoria do direito, da filosofia do direito. E depois, uma terceira parte com as consequências e corolários dessa hipótese. A conclusão, por sua vez, nada mais é do que uma recapitulação. Não pode ter nada de novo na conclusão, nenhuma citação nova na conclusão, nenhum acréscimo na conclusão. A conclusão recapitula e reforça tudo o que já foi dito no artigo. Vejam que a introdução e a conclusão, mesmo o resumo, não seriam essenciais para o corpo do texto. São parâmetros formais, são sinalizações formais que sintetizam o argumento, que já está no título. Mas vejam, se vocês perguntassem qual é a parte mais importante do artigo, de longe, é o desenvolvimento, é o coração do artigo, a bibliografia e a clareza do título. O título tem que ser muito claro. Evitem títulos vagos, abertos, amplos. A questão da maioridade penal. Mas e daí? A maioridade penal como fator de dignidade humana consoante a teoria de Ronald Dworkin. Pronto. Uma abordagem penal e constitucional, uma abordagem jurídico-penal e constitucional da maioridade penal a partir de Dworkin. Estão entendendo? Ou, se for um caso, uma análise sociológica e econômica da criminalidade infantil com base no Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Então, olha a especificidade. Eu já anunciei ali o meu título. Eu já anunciei o meu objeto. E eu já anunciei o meu referencial teórico. A base do artigo é o título, que tem que estar o mais claro possível e tem que ser o mais analítico possível. O título não pode ter surpresa, não pode ter suspense, não pode ter mistério nenhum. E a bibliografia. Eu sugiro que todos os artigos acadêmicos tenham pelo menos 3 livros e 3 artigos acadêmicos. 3 referências de livro, que ainda tem força, tem peso, embora nem sempre sejam reconhecidos, tá? Mas continua havendo um prestígio, a importância do livro. E 3 artigos acadêmicos ou 3 dissertações de mestrado ou tese de doutorado. Artigos que concordam com o que você está querendo dizer e, portanto, que vão permitir a base para que você continue essa investigação, e artigos que discordem de você. Teses de doutorado, dissertações de mestrado que discordam de você. Você precisa ter muito claro, a partir do seu objeto, qual é o seu problema. Quem já tratou desse problema? O que você acha que pode contribuir para esse problema? Como você organiza a bibliografia? Vejam que isso é autoral. É autoral você
apresentar não só a sua erudição, aí eu li 10 autores. Parabéns! Mas o que diz cada um desses autores e como você pode conceituar em categorias. Olha, o autor A é a favor da maioridade penal. O autor B é a favor da maioridade penal por outro motivo. Então eu posso dizer, os defensores da maioridade penal por motivos psicológicos, os defensores da maioridade penal por motivos sociológicos, os defensores da maioridade penal por motivos econômicos, os defensores da maioridade penal por motivos filosóficos. O meu motivo é antropológico, não é nenhum desses motivos. Ah, muito legal. Então você conhece o debate, você conhece as pessoas contrárias à maioridade penal, você conhece as pessoas favoráveis à maioridade penal, você já as leu a todas e você vai contribuir dizendo um argumento antropológico, que salvo o melhor juízo não houve ainda. Eu digo salvo o melhor juízo que pode ser por ignorância, mas eu não encontrei. Portanto, eu percebo uma carência. Estou justificando por que eu quero escrever esse artigo. Há uma carência na bibliografia. E aí, claro, o Gabriel está lembrando aqui, leitura inspecional, analítica e sinóptica. Essa aqui ensina o grande Mortimer Adler, no livro Como Ler Livros. Né? Eu estou exatamente sondando, inspecionando a área, analisando, subdividindo e articulando, e depois eu tenho uma visão geral. Inspeção, análise e síntese, a sinóptica. Né? A conclusão, o que você precisa atentar muito, assim, eu sou avaliador de revistas acadêmicas e sempre a gente busca ver se o autor tem consciência do que está dizendo. Se o autor sabe qual é o seu objeto e se o autor tem começo, meio e fim. Então ele tem clareza do seu objeto e ele tem fôlego para percorrer o percurso necessário para concluir o que ele precisa concluir. Bem, pessoal, esses são os passos muito básicos. A gente precisa desenvolver ainda mais. Esse é um tema que a gente vai retornar. Eu vou trabalhar especificamente nas mentorias individuais a produção de artigos acadêmicos, a revisão de artigos acadêmicos, a avaliação de artigos acadêmicos. Tudo que eu falei praticamente vale para a dissertação de mestrado, que é um artigo acadêmico maior de 3 capítulos, que são, na verdade, 3 artigos acadêmicos. Ontem eu orientei aqui uma aluna da graduação, ela me apresentou um belíssimo artigo acadêmico, eu falei, olha, isso aqui, vezes 3, é uma dissertação de mestrado. Sendo que ela tem um tema um pouco mais amplo e ela abrange 3 estudos específicos, que corroboram a mesma hipótese e a mesma conclusão. E a tese de doutorado é, de algum modo, a mesma coisa, com uma originalidade, e com um arrojo, e com uma força de coragem intelectual e acadêmica um pouco maior. Nada mais, nada menos. Pessoal, quando vocês treinarem e tiverem lido 10 artigos acadêmicos, 15 artigos acadêmicos, 20 artigos acadêmicos, vocês vão simplesmente assimilar e entender como funciona isso. Eu quis descobrir o que era um ensaio filosófico. Eu comecei a ler todos os ensaístas brasileiros que eu achei, todos. Então eu passei 5 anos lendo ensaios acadêmicos, ensaios filosóficos. E em português. Ali pelo 5º ano, eu já sei como é um ensaio filosófico, eu faço o ensaio filosófico espontaneamente, sem dificuldade. Porque eu já assimilei a forma. É como Shakespeare escrever um soneto. Se a gente tiver que escrever um soneto agora, a gente fica tão preocupado com a rima, com a métrica, que a gente não vai conseguir. Agora, quando você está acostumado a escrever sonetos, você simplesmente libera a sua energia intelectual, a sua inspiração, a sua criatividade na forma de soneto. O que você tem que aprender a fazer é liberar a sua intuição, é articular o seu pensamento desde já para artigos acadêmicos. Ok? Muito obrigado, um grande abraço, espero ter ajudado. Por favor, tenham paciência comigo se eu não tiver conseguido responder a todas as perguntas. E até a próxima. Um grande abraço.